Seja bem-vindo você que está chegando. Você pode estar nos lugares mais distantes dessa terra, que se Deus te enviar uma palavra, se Deus te der uma palavra, você pode ficar curado, você pode viver um milagre extraordinário. Você não vai perder a sua fé. Sabe, a Bíblia conta que algumas vezes Jesus fez milagres de diversas formas, né? Mas 2 vezes em específica, Deus enviou uma palavra e um poder de cura e de milagres foi liberado. Sabe, você precisa de uma palavra de Deus, e eu creio que poder está saindo aqui agora. Poder está saindo aqui agora para te curar, para te libertar. Hoje à noite eu vou contar algo aqui para você para aumentar a sua fé. Deus começou a operar de uma maneira natural e começou a fazer coisas sobrenaturais no nosso meio, num tempo de culto que nós estávamos hoje. E quando um poder de cura foi liberado, pessoas que estavam no culto, né? Mas as pessoas foram curadas porque estavam no ambiente. Deixa eu falar para você, pessoas que estavam no culto foram completamente curadas. No final do culto nós começamos a ver os testemunhos e no momento do culto, Deus falou comigo que alguém ia ser curado ali imediatamente, né? Teve toda uma história, um casal veio à frente, estão recebendo uma nova unção de Deus. Eu falei, coloca as mãos sobre o pé daquele moço que está doendo. Ele falou que o pé dele estava doendo, ele vai ficar completamente curado. E ele foi curado instantaneamente, né? Ele foi curado instantaneamente. Agora à noite no culto Deus fez isso, né? E Deus tem sido bom. Sempre quando precisa, quando Deus, né, nos direciona, Ele tem feito curas e milagres. E por que eu estou falando isso? Porque ouvindo a fama de Jesus, a Bíblia diz que um pai que estava com o filho morrendo ficou sabendo que Jesus estava vindo ali para perto dele e falou, Jesus, eu preciso que o Senhor cure meu filho. Ele começou a pedir que Jesus curasse o seu filho, senão o filho dele ia morrer, sabe? E o interessante é que Jesus não foi no mesmo ambiente que estava aquele filho do oficial do rei, mas Jesus liberou uma palavra e o servo daquele oficial do rei foi curado. Lá em Mateus 8 também, o servo do centurião, agora uma história parecida, ele fala, Jesus, o meu centurião, o meu servo, ele está violentamente atormentado, ele está paralítico e por isso ele está até atormentado. E Jesus disse, eu lhe darei saúde. E o centurião falou, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Você vê? E nesses 2 casos, Jesus libera uma palavra, mesmo sem estar no mesmo ambiente, e a cura acontece. Sabe o que Deus estava falando comigo? Pessoas aqui que estão atormentados, pessoas aqui que estão até numa fraqueza emocional, e nessa fraqueza emocional, o mal, os espíritos malignos aproveitam para jogar coisa errada na sua mente. Por causa da tormenta que você tem enfrentado, você está sofrendo tormenta, porque às vezes está com uma questão física, e por causa dessa tormenta, os espíritos malignos estão até aproveitando para atacar. Mas debaixo desta palavra agora, sabe? Eu não estou no ambiente que você está, mas Jesus está, sabe? E Deus está me usando agora para liberar essa palavra de cura e de libertação sobre você. Escuta bem, assim como o oficial do rei, ele pediu uma vez, pediu 2 vezes para Jesus, e Deus liberou uma palavra sobre ele. Eu libero uma palavra de cura agora sobre você, de milagres, em nome de Jesus. Sabe, se alguém estiver enfermo em um hospital, eu tive uma visão aqui agora de um hospital, e eu creio que Deus está curando alguém, ou você que está orando por alguém que está no hospital, ou alguém que está no hospital agora. Se você tem alguém internado, envie essa oração para essa pessoa agora, porque o poder de Deus está sendo liberado pela palavra agora, em nome de Jesus. Escuta aqui em João capítulo 4, versículo 46, diz que na segunda vez que Jesus ia para Galileia, a cidade onde ele tinha feito o milagre, onde ele transformou água em vinho, né? Ali tinha um oficial do rei, o filho dele estava enfermo.
Ele ouviu que Jesus estava ali e rogou que curasse, porque já estava à morte. Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Nesse caso, Jesus não foi no ambiente, mas liberou uma palavra. Qual que era a palavra? Vai, o teu filho vive. Sabe? Fique em paz. Tem pessoas aqui que estão preocupadas, sabe? Eu via como se fosse alguém preocupado com uma questão emocional, sabe? E tem pessoas aqui que estão buscando por outras pessoas, porque percebeu que alguém está em uma batalha muito grande que afetou até o emocional e o físico. Mas eu vi o Senhor dizendo para alguém aqui: você que está orando por uma filha, ou você que está orando por um filho que está com uma questão emocional, eu declaro libertação. Eu declaro a vida de Deus agora sobre o seu filho. Eu declaro Deus despertando, Deus, sabe, dando saúde emocional. Agora escuta bem, quando Jesus cura, você tem que dizer, sabe, você precisa agora continuar na presença de Deus, porque foi Jesus que curou. Tem pessoas que pedem oração, mas nós não podemos esquecer. Escuta bem, eu só estou falando porque Deus está me dando aqui agora. Tem pessoas que pedem oração, e eu estava conversando com alguém e veio isso, né, também. Tem pessoas que pedem oração e depois são curadas. Tem pessoas que pedem oração e depois as emoções são transformadas, né? Mas aí não entendem que foi Jesus que curou. E aí às vezes até afastam da presença de Jesus. Escuta bem, não é sobre uma religião, não é sobre isso, é sobre um relacionamento. A igreja é a embaixada do rei no reino de Deus na terra. A igreja é o lugar que nós reunimos. Você pode fazer um culto até debaixo de uma árvore ali, isso é uma igreja. Mas o prédio é o lugar onde Deus preparou para nós nos reunirmos. O mais importante é a reunião dos santos, porém, é importante o ajuntamento. Então, sabe, Jesus vai curar alguém que está aqui nessa live. Mas Deus está falando para você continuar na presença dele. É diferente quando você mora em um lugar remoto. É diferente quando você realmente não pode ir. Né? Mas Jesus falou: não afasteis da comunhão dos santos, ainda mais quando vocês perceberem que se aproxima o dia do Senhor. E Jesus fala aqui: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. E o oficial disse: Senhor, desce. E Jesus libera a palavra: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro. Os seus servos chegaram até ele e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Você vê? Deus está liberando essa palavra aqui sobre você. Deus está tocando agora na sua saúde. Deus está tocando, está respondendo com poder orações que você tem feito. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Tem uma unção de curas, de milagres acontecendo aqui agora em nome de Jesus. O versículo 52 ainda diz que perguntou-lhes, né, o oficial do rei pergunta: mas que hora isso aconteceu? A que hora, né, ele se achava melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Olha aí, se você está com a febre ou com o febril, seja livre agora em nome de Jesus. Hoje Jesus curou no mínimo 8 pessoas hoje que estavam com dores ou que estavam orando por cura. Teve pessoas que foram curadas instantaneamente. Teve gente que estava com dor do lado. Teve um que estava com a dor no pé. E veio um casal na frente no culto. E quando eles oraram, eu falei: Jesus vai curar agora, né? E Jesus curou. Então, Jesus continua curando. Esses tempos veio, hoje mesmo que aconteceu, eu falei assim: ele vai orar por você e Jesus vai te curar agora, né? Um jovem casal. E um deles foi, o homem, né, orou, e quem estava com a dor ali no pé foi completamente curado. Né? Pessoas especiais da nossa igreja, a igreja que nós somos parte. E o que acontece? Jesus continua curando. Agora, uma das formas dele fazer milagre é através da fé. Esse homem teve fé no que Jesus falou. Uma segunda forma, ele faz através da unção
que está na vida de alguém. E uma terceira forma é quando ele resolve aparecer e fazer os milagres. Sabe? No mesmo momento em que Jesus liberou a palavra, lá na casa do filho do oficial do rei, sabe? Chegou o poder de Deus. Nesse mesmo momento que você está recebendo agora, está chegando o poder de Deus sobre o seu corpo físico. Está chegando o poder de Deus sobre causas que você tem orado. Escuta bem, que horas ele se achava melhor? Disseram 7 horas, a febre o deixou. Então, pois o pai entendeu que aquela era a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Sabe? Através do milagre que Deus vai fazer na sua vida, toda a sua casa vai passar a crer mais em Jesus. Toda a sua casa vai passar a crer em Jesus. Por quê? Porque Deus não quer só fazer os sinais, Ele quer que você se torne o sinal. O problema nunca foi os sinais. Então nós precisamos discernir. Não é que Deus é contra os sinais, não. Deus quer fazer os sinais. Jesus sabe. Jesus até falou aqui, ó, se não virdes os sinais e os milagres, eles não crerão. Jesus entendeu. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos reconhece que Deus era com ele por causa dos sinais que ele fazia. Você está vendo? E Jesus só não mostrou sinais para os fariseus, para os religiosos, e porque também eles já tinham visto os sinais e não tinham crido. Então, quando a pessoa é religiosa, quando a pessoa sabe, ela não tem um relacionamento com Deus, mas ela só está muito na regra, e ela não tem um relacionamento, sabe? Na verdade, santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o que eu estou falando com você, quando a pessoa não desenvolve um relacionamento com Deus, ela, sabe, o poder de Deus pode passar na frente dela e ela não vai ver. Sabe, o mistério de Deus, o enviado de Deus pode passar na frente dela e ela não pode, e ela pode não perceber. Sabe? Mas com você, eu sei que é diferente. Você está aqui porque Jesus está te curando. Porque Jesus está fazendo algo, até em um pedido de oração que você tem. Você que tem orado pela sua vida, você tem que orado por alguém. Enquanto você está ouvindo essas palavras, Jesus está te curando. Tem uma pessoa que falou assim: nossa, enquanto você estava orando por alguém, alguém foi curado. Ainda hoje eu recebi, sabe? Hoje que eu falei assim, hoje acho que eu estou um pouco cansado, não vou ministrar. E aí Deus começou a desenrolar os mantos, desenrolar os mistérios, e foi assim, sabe? Naquele mover natural, fazendo coisas sobrenaturais, né? E aí, bem hoje, as pessoas começaram a vir dar os testemunhos. Eu estava com uma dor que você falou que tinha 8 pessoas que iam ser curadas. Eu fui uma das pessoas que fui curada. O outro foi curado instantaneamente no meio do culto. Eu falei, você foi curado? E no meio do culto, toda a igreja viu. E toda a igreja passou a crer mais em Deus. E uma pessoa até veio falar comigo. Eu passei a crer que Jesus também vai me curar. Você está vendo? Então quer dizer, algumas pessoas foram curadas e outras não. Por quê? Porque faltou fé? Não. Porque às vezes não é o tempo. Porque Deus tem as suas formas de trabalhar e, no geral, Deus é soberano. Agora, escute bem que uma palavra de Jesus curou o filho do oficial do rei e ele foi livre da morte. E essa mesma palavra está liberada sobre você. Você não vai morrer. Você vai viver para ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Aqui que eu citei também Mateus 8, isso é extraordinário. Jesus envia uma palavra. Jesus falou, vou lá na sua casa. Ele falou, não, Jesus, não vai não. Porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Sabe? Manda somente uma palavra e meu criado vai ser curado. Porque eu sei de autoridade. Ele sabia de autoridade terrena, mas Jesus sabia de autoridade espiritual. Você vê? Eu sei que é autoridade. Eu falo para um homem, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. E é o meu criado fazer isso e ele faz. Então manda só uma palavra, não precisa ir até lá. E tem gente que fala assim, eu não fui lá no culto, então não vou ser curado. Não, se você abrir a sua Bíblia, você pode ver que Jesus cura e receber sua cura. Ou aqui na live, agora Deus providenciou a oração coletiva. Você deve ter sua própria vida de oração, mas a gente está aqui na oração coletiva. Na oração coletiva, Deus faz coisas extraordinárias. Deus, sabe, na comunhão Deus ordena a sua bênção. Você está aqui na mesa, desfrutando da mesa do Senhor. Tem uma mesa espiritual aqui. Pega o que é seu. Eu estou sentindo o poder de Deus. Há uma mesa espiritual aqui. Talvez eu não falei a sua condição aqui específica. Ou às vezes falou, às vezes não falou. Não importa. Sabe? A mesa está aqui e na mesa tem a providência que você precisa. Na mesa tem a força, na mesa tem a unção que você precisa, tem os milagres, tem a resposta.
Muitas vezes Deus revela e é específico, mas você não precisa esperar que Deus seja específico. Às vezes Deus vai falar seu nome, às vezes Deus não vai falar seu nome, mas você precisa pegar o que é seu. Você precisa discernir o que Deus está falando com você, sabe? Escuta bem, o centurião do rei, né, na verdade o centurião agora, né, não o oficial do rei, o centurião, que é um general de 100 homens, ele entendia de autoridade natural, sabe? E ele viu que se Jesus estava operando nos milagres, ele entendia da autoridade espiritual. Você vê? Deus muitas vezes permitiu usar coisas naturais para fazer coisas sobrenaturais, sabe? E Jesus se maravilhou da fé daquele centurião e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel achei tanta fé. Ok. Tem uma unção de cura pairando agora nesse ambiente da sua casa. Você que está dirigindo, olha que Deus está me falando aqui, ó. Você que está dirigindo aí, você está com dores no corpo físico, sabe? Eu via principalmente esse dedo do pé. Esse dedo do pé, ó. Esse dedo do pé, sem seu mindinho do lado. Esse dedo é o que mais dói, sabe? Eu creio que Deus está tocando nas articulações. Deus está tocando nos dedos do pé. Ó, nesse dedo do lado, nesse outro dedo, você que tem dor. Você que está dirigindo. Até você que, sabe? Tem alguém aqui que está dirigindo e está sendo curado por Deus. Tem alguém aqui que está dirigindo e está sendo curado por Deus. E se você também tem uma dor no pé, pega a unção para você também. Hoje, por exemplo, eu falei para a pessoa: vem aqui, você vai ficar curado agora. Porque Deus me inspirou a falar dessa forma. Eu falei: vem aqui, se tem alguém com uma dor, vem aqui na frente, você vai ficar curado agora. E aí foi uma outra pessoa. Eu falei assim: agora vai você lá, põe a mão no pé dele, ele vai ficar curado. A hora que orou, ele começou até a chorar. Porque ele ficou completamente curado instantaneamente. Algumas horas atrás agora nós vivemos isso. Só que tinha uma pessoa lá no canto que falou: a hora que ele foi curado lá, eu senti um toque na minha perna aqui. Ó, que era a perna, é onde Deus está trabalhando e curando aquela outra pessoa. Você vê? Então, sabe? A mesma unção que está curando alguém que está dirigindo o carro aqui agora. Ó, eu vi alguém dentro de um carro aqui. A mesma unção que está tocando alguém dentro do carro, que está curando o seu pé, é a mesma unção que está tocando você, que também veio buscar uma bênção aqui. Até você que está na sua casa, você que está no seu trabalho. Você está vendo? Recebe o poder de Deus, recebe unção de Deus. Deus está dando saúde emocional, saúde física. Deus está tocando, Deus está movendo, Deus está liberando os milagres, Deus está te encorajando a prosseguir, a ir em frente. Deus está falando: eu sou contigo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ó, resista ao diabo. Você que está sendo tentado pelo diabo para pecar. Ele quer roubar a sua comunhão com Deus. Mas Deus está falando: ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Satanás está batendo em retirada agora. E toda acusação está caindo por terra. Às vezes, quando você foi lá e confessou o seu pecado diante de Deus, sabe o que acontece? O inimigo agora vai ficar tentando acusar a sua mente. Por quê? Porque ele ia ficar quietinho se você não confessasse, porque estava bom para ele. Agora que você está aproximando mais de Deus, você está buscando mais a Deus, você está vindo na oração, você está indo no culto, você está procurando buscar mais a Deus, colocar louvor na sua casa, mesmo sem entender tanto, você está lendo a sua Bíblia. Aí o inimigo vem e quer o quê? O mal vem e começa a querer acusar a sua mente de coisas que Deus já te perdoou. Você está vendo? Se tem alguma coisa para ajustar na sua vida, deixa isso de lado, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós somos carentes da graça, da misericórdia de Deus. Todos nós somos carentes do perdão de Deus e da capacidade de Deus para andar acima do poder do pecado. Sabe? Deus te deu poder, Deus te deu autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo e nada vai fazer dano algum. Ó, eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, use a sua autoridade. Escuta bem. Às vezes a pessoa fala assim: tem que falar de pecado, né? Escuta bem. Quando você fala de pecado,
é para exortar e ao mesmo tempo para encorajar. Falar, ó, Deus tem algo melhor para você. Esse pecado aí, essa coisa ruim vai te prejudicar. Porque sempre o que Deus fala é para ver o nosso melhor. Sabe? Se tem algo na sua vida que você já sabe que isso não é de Deus para você, você já sabe que isso é um pecado, muda esse comportamento, muda essa forma de falar, ou muda o que você fala. Eu não estou falando de coisa simples. Sabe? Tem pessoas que falam que não deveriam falar a respeito dos outros, ou a respeito da sua própria vida. Deus está falando, cuida do que você... Deus me deu algo extraordinário hoje no culto, que foi, nós devemos cuidar do que falamos, do que pensamos e do que fazemos. Cuidar do quê? De como a nossa alma está nos levando a nos agir. Está nos levando a agir. Você vê? E nessa madrugada, até você que vai pegar gravado pela manhã, pela tarde, até a noite, até daqui não sei quanto tempo, Deus está falando com você. O inimigo está querendo te acusar, por quê? Porque Deus já recebeu o seu pedido de perdão. Você está vendo? E Deus está falando aí que todo mal, você vai pisar serpente, você vai pisar escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E nada te fará dano algum. Deus está tirando o medo aqui, porque a acusação veio para botar medo em você, para tentar paralisar você, mas não vai paralisar não. Você está vendo? Vai daqui em diante. Vai daqui em diante com Deus. Vai daqui em diante dependendo do poder de Deus, da força de Deus. Sabe? Você vai viver os milagres. Você vai viver as curas. Você vai viver os sinais. Mas Deus está falando, ó, eu tenho algo a mais com você. Você vai viver os sinais. Você vai viver o extraordinário. Mas eu quero salvar. Eu quero te salvar. Quero salvar a sua alma. Quero salvar a sua vida da perdição eterna. Sabe? O perdão de Deus é completo. E a salvação de Deus é completa sobre você. O poder de Deus está entrando agora. O poder de Deus entrou. Enquanto você ouvia essas palavras, o poder de Deus entrou no corpo físico. O poder de Deus entrou no espiritual, no emocional, no físico. O poder de Deus entrou nos relacionamentos. O poder de Deus entrou nas finanças. O poder de Deus entrou sobre a sua casa, sobre a sua família. O poder de Deus está entrando agora em cada questão da sua vida. E todo o poder do inimigo está sendo desfeito agora. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo, todo o poder das trevas. Eu declaro a luz de Deus. Eu declaro se existe algo escondido que precisa ser revelado, que Deus venha revelar para você. Se há algo espiritual, se há algo emocional que você precisa melhorar, sabe, Deus vai revelar. Quando Deus revela algo, é porque Ele está resolvendo aquilo. Se há algo espiritual que Deus revela, é porque ou Ele vai te dar uma instrução para você batalhar sobre isso e receber a vitória que já é sua. Ou Ele está falando, eu já estou destruindo agora. Ou quando é algo emocional, Ele vai falar, eu quero que você melhore essa área emocional, porque eu vou trazer promessas cumpridas na sua vida. Deixa eu explicar aqui. Escuta bem, quando Deus revela, é para livrar. Você está vendo? E Deus está falando aí, ó, se existirem coisas ocultas, Deus vai revelar para te dar livramento. Deus vai revelar o que precisa ser revelado para dar libertação e para trazer um novo tempo sobre a sua vida. Você está vendo? Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Fica na obediência à palavra. Fica na obediência diante de Deus. E resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Toda acusação, toda opressão, toda palavra proferida contra a sua vida está sendo destruída agora e caindo por terra agora, em nome de Jesus. Muitas vezes eu falo, Deus, por que eu preciso cancelar as palavras de novo sobre a minha vida ou sobre a vida de alguém? Aí Deus fala, poxa, né? Não, Deus, esses tempos Deus me fez entender. É porque as palavras, às vezes, outras palavras são lançadas contra nós e nós precisamos usar a nossa autoridade. Ainda mais se você está no lugar onde você está numa linha de frente. Você vê? Tem pessoas aqui que estão na linha de frente. E nós tomamos várias decisões. E essas decisões envolvem acertos, né? Envolvem erros e algumas coisas que Deus nos ajusta, nos faz crescer. Então, dentro disso, sabe, trabalhar com pessoas, né, de todos os tipos, vai demandar uma proteção especial. E Deus está falando aí, Ele está cancelando
Tem gente aqui que está toda arrepiada, é o poder de Deus. Olha aí, ele está cancelando toda palavra maldita, dita por você, ou dita por alguém a seu respeito. E ele está falando, o diabo não tem vez na sua vida. O mal não tem vez na sua vida. A partir de agora, o poder de Deus está entrando. Aqueles que estavam com uma enfermidade estão sendo curados. Aqueles que estavam cativos ou opressos estão livres. Tem pessoas aqui que estão numa insistência. Falando, Deus, eu vou viver o seu propósito. Aí tem um dia que você fala, agora eu vou jogar a toalha, eu vou jogar tudo, sabe? Eu vou abrir mão de tudo. Aí Deus fala, você não vai. Deus vai te fortalece. Deus vai te fortalecer. Você vai ver onde você vai chegar. Continua na dependência de Deus. Sabe? Deus, a uma hora você vai ter que cansar de ser fraco. Meu Deus. Mas como eu faço isso? Entenda que o poder é de Deus, que a sua vida é de Deus, que você está na mão de Deus, que é tudo sobre Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te fortalecer. Diga ao fraco, eu sou forte. Peraí, eu sou forte? Eu não sou forte por causa de mim, eu sou forte por causa dele. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando estou fraco, aí estou forte. Quer dizer, quando eu estou fraco, eu reconheço. É o poder de Deus que tem me sustentado. Hoje mesmo eu dei um testemunho aqui para vocês. Eu falei, puxa, eu devia ter administrado melhor o meu tempo. Eu fiz muitas coisas eu fiz algumas coisas em um curto espaço de tempo e precisava ministrar. E eu falei, Jesus, eu vou entrar numa obediência. E eu fui no meu compromisso de ministrar, mas na dependência de Deus, conversando com Deus, e Deus fez coisas especiais, né? Pessoas foram curadas, pessoas receberam. Eu creio que também vai vir testemunhos de palavras de libertação, de pensamentos novos que começaram a vir. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele que convence, ele começa a falar. Sabe? Quando o poder de Deus se manifesta em um ambiente. Quando o poder de Deus... eu estou sentindo o poder de Deus. Quando o poder de Deus se manifesta numa live. Quando o poder de Deus se manifesta em algum lugar. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele muda pensamento. Ele toca nas emoções. Ele entra para transformar, para fazer, para agir na vida de alguém que está aqui agora. Deus está entrando aí para agir. Deus está entrando aí para agir. Deus está entrando para resolver. Deus está entrando para falar. Você vai passar por esse tempo difícil. Você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Você vai passar pelas águas e elas não vão te afogar. Sabe por quê? Porque Deus está te protegendo de uma maneira especial. Aqueles Misael, Ananias e Azarias entraram no fogo, mas não foram queimados. Daniel entrou na cova. E Daniel fez leão de travesseiro. Por quê? Porque Deus estava com ele, né? Olha aí. Você passa pelo fogo e ele não te queima. Você passa pelas águas e elas não te afogam. E quando passares, quer dizer, todos nós vamos passar. Lá Isaías fala, né? Quando passares. Todos nós vamos ter que passar por tempos difíceis. Mas Deus te diz agora, você não temerá as más notícias. Por quê? Porque eu estou com você. Então confia em mim. Deus está falando, confia. Está vindo tempo novo. Está vindo tempo de coisa nova. Tempo de novidade. Tempo, sabe, você vai viver uma vida inspirada. Fica firme com Jesus. Eu falei hoje sobre estar fundamentado em Jesus na oração da noite. Fica firme com Jesus. Sabe, ele é paciente com você. Ele sabe que nós precisamos ser transformados, precisamos ser lapidados, mas ele tem paciência. Ele é paciente, espera que todos cheguem ao arrependimento. Então continua buscando. Ele é paciente, então eu vou fazer o que eu quiser. Não. Ele é paciente, então eu vou buscar. Então eu vou clamar, então eu vou adorar. Vou viver uma vida inspirada, guiada por Deus. Sabe, vou desfrutar da vida, mas do jeito que Deus quer. Porque eu sei que existe algo maior. Escreve aí, existe algo maior. Tem pessoas que foram curadas aqui. Tem testemunhos borbulhando assim, Tem testemunhos borbulhando. Sabe, Deus está tocando em garganta. Deus está tocando em garganta. Deus está tocando em garganta agora. Deus está tocando na fronte. Deus está tirando o pensamento mal. Deus está tirando o pensamento de depressão. Sabe, você que está depressivo, Deus está te livrando agora. Deus está tirando todo ataque contra a mente. Deus está tirando todo ataque a nível mental. Ele está liberando o poder do alto da cabeça até a planta dos pés. Recebe poder de Deus agora em nome de Jesus. E todo mal
já bateu em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, acabei de ter uma visão aqui. Eu não sei se é no Brasil, mas sabe as pessoas que nos filmes penduram a roupa atrás da porta? Põe aquele argola, né? Alguma coisa assim, e pendura a roupa atrás da porta. Ó, escuta bem. Você que está com a roupa pendurada atrás da porta, sabe? Todo mal que estava escondido está batendo em retirada agora da sua vida. E Deus manda te dizer, seu filho vive. Deus manda dizer, o seu filho vive para você, o que significa? Tem vida, eu estou sentindo o poder de Deus. Tem vida de Deus. Recebe vida de Deus. Recebe vida de Deus. Recebe poder de Deus. Ó, meu filho vive. Talvez tenha alguém orando por você, não sei. Mas o que eu vou te dizer é, Deus está liberando vida sobre alguém. E tudo que estava escondido, Deus está trazendo à luz e mandando bater em retirada. O mal que estava atrás da porta, escondido. Ó, todo mal está batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Uma época eu não acreditava, há anos atrás, não acreditava tanto, né? Acreditava, mas não tinha vivido a experiência que, por exemplo, Deus podia revelar que algum objeto estava ruim. Estava com uma coisa ruim no objeto. Aí um dia, Deus me revelou algo, e eu perguntei para minha esposa, alguém em casa ganhou algo assim, assim, assim? Falou, ganhou. Falei, pois é, Deus me revelou, tem alguma coisa ruim nesse negócio. E aí nós fomos descartar aquele objeto que nós ganhamos de presente. Então, não estou falando do que eu vi apenas. Estou falando do que Deus já revelou, do que Deus fez. Tem algo atrás da porta aí, sabe? Tem algo atrás da porta que alguém ganhou. Provavelmente que alguém ganhou. Eu vou falar. Tem algo atrás da porta que alguém ganhou. E está pendurado lá. Deus está falando, pega aquilo e se desfaz disso. Se desfaz disso. Você vai ver o que Deus vai fazer. Uma outra vez, para aumentar a nossa fé, aumentar a sua fé, uma mulher veio no culto. E ela veio, tinha uma roupa, mas estava em outro lugar, não estava no culto. Ela trouxe a roupa para o pastor. Eu não sabia, estava ministrando louvor. E aí eu falei, ó, aquela mulher, eu falei, Deus falou comigo que tem uma roupa que você ganhou, entrou no seu guarda-roupa, uma coisa assim, você tem que desfazer da roupa. Uma palavra nesse sentido. E na hora, as pessoas que sabiam ficaram impactadas. Por quê? Porque ela já estava com a roupa na mão. Para pedir para o pastor orar ou desfazer, né? E o que aconteceu? O mal entrou através daquela roupa. Você está vendo? Pode ser absurdo, mas seja espiritual, entenda que o mundo é espiritual. E Deus está dando livramentos aqui. Todo mal que está escondido, Deus vai te revelar para tirar para bem longe da sua vida, em nome de Jesus. É isso, gente. O poder de Deus está protegendo. A presença de Deus está protegendo, está abençoando você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Continua firme com Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ó, eu vejo tanto testemunho. Sabe? Nessa oração aqui agora. Deus tem sido tão bom que praticamente diariamente nós recebemos testemunhos do que Deus tem feito. Curas, providências de Deus, milagres de Deus. E essa live aqui se chama Testemunho. Ó, muitos de vocês aqui vão contar testemunho de cura, de milagres. Eu creio que até no chat aí já tem. Olha aí, ó. Né? Curas, milagres, manifestação de providências de Deus, providências grandes. Deus faz coisa grande, não é coisa pequena não. Sabe? Deus vai fazer coisa grande, sabe? Deus vai fazer coisa extraordinária. Você vai ver o que Deus vai fazer. É isso, gente. Até nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Aqui na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial, onde eu falo da estrutura para viver a promessa. Eu vou deixar 2 orações, onde eu falo dessa estrutura espiritual necessária, espiritual e emocional, para viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Até lá.